quero pedir que você agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. A palavra de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre como aprendermos com Jesus. O título da palavra de hoje é Aprenda com Jesus. E nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho. Hoje vai ser um pouquinho mais didático, vai ter uma pesquisa no meio, mas eu creio que tudo isso é da vontade do Senhor e nós vamos nos identificar com alguns pontos. Acredito que alguns de nós estará bastante identificado com alguns pontos que o Senhor vai estar falando conosco. Então, é muito importante que você preste atenção, não só com os ouvidos, mas que você fique atento com o seu coração. Coloque o seu coração nessa mensagem, porque é o nosso coração que o Espírito Santo transforma. Às vezes os nossos ouvidos, a palavra entra e ela sai no outro, mas se nós dedicarmos esse momento, esse tempo para realmente, Espírito Santo, fala comigo, eu vim buscar algo essa noite e eu quero responder o chamado do Senhor por me trazer a este lugar. E eu tenho plena convicção, irmão, que o Espírito Santo, que o Senhor vai fazer você sair daqui feliz. Amém? Aprenda com Jesus o que é felicidade. Então, Mateus 5, no 1 em diante diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, só o versículo, até aqui, no versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao monte, seus discípulos sobem com ele, e ele o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Se sentou. E depois ensinou. Quem senta para ensinar, irmãos? Quem senta para ensinar? Só senta para ensinar aquele que é paciente, que é manso, que é humilde. Só senta para ensinar aquele que sabe o que ensinar. Só senta para ensinar aquele que ama o que precisa ser ensinado. E Jesus, ele sobe o monte. E ele poderia ter feito um lindo sermão, como ele fez um lindo sermão. Mas ele poderia fazer um sermão de todas as formas. Com fogos, com palco, pedindo estrutura. Podia fazer de várias maneiras, mas o que ele fez? Ele sentou-se e ensinou. Então, quando acontece isso, irmãos, é porque ele queria que os discípulos aprendessem. O que é aprender? Como que você sabe que o seu filho aprendeu? Professores, como você sabe que os seus alunos aprenderam? Gestor, chefe de empresa, como você sabe que o seu subordinado, ele aprendeu a fazer, depois que você falou? Como que você sabe que uma pessoa aprendeu? Existem 3 pontos, existem outros demais, mas 3 pontos para que uma pessoa aprenda. Primeiro, ela precisa ouvir o ensino. O segundo, ela precisa entender o que ela ouviu. E no terceiro, ela precisa fazer o que foi falado. Então aí uma pessoa aprendeu. Porque se ela só ouvir e não entender, ela foi só um receptor da informação. Se ela ouvir, ela entende, mas não fazer, ela ignorou a mensagem. Mas se ela toma a palavra, ela ouve a palavra, entende a palavra e faz o que foi dito, então ela aprendeu algo. Nós ouvimos a palavra todos os domingos, todos os dias. Entendemos, muitas vezes nós saímos daqui entendendo toda a palavra. Mas se nós de segunda em diante não fazermos o que foi ensinado, não fazermos o que Deus
trouxe até nós, é porque nós ainda não aprendemos. E quando isso falou, quando foi ministrado no meu coração isso, eu disse: meu Deus do céu, cada vez eu quero ouvir mais, cada vez eu quero aprender mais. Agora eu estou nessa vibe de que eu tenho que correr atrás de muita coisa, certo? O pastor tem que correr atrás de muita coisa, muita informação, muito aprendizado, para que eu possa chegar perto do nível dos meus pastores, para que eu possa avançar. O pastor sempre disse: eu quero que tu vá além, então eu preciso ir muito atrás. Eu estou correndo bem atrás da carreira ainda, eu preciso avançar. Você precisa avançar. Mas não basta eu só ouvir toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não adianta eu só ouvir, ou entender também. Agora eu sei o que é isso, entendi o que é aquilo, e não fazer. Porque o que acontece, eu sou um bom ouvinte, sou um bom entendedor, eu sou até inteligente, mas se eu não fizer, eu não sou um bom aprendiz. E assim nós somos diante do Senhor. Nós precisamos ouvir muito, entender muito, mas fazer muito, porque isso demonstra que nós aprendemos a mensagem que Deus tem para nós, a missão que Deus tem para nós. Se nós fazermos, é porque nós aprendemos o que Jesus quer de cada um de nós. Amém? Então a palavra de Deus é um guia, irmãos. A palavra de Deus, a palavra de Deus não é um guia de regras decoradas. Você não vai pegar a Bíblia e vai ver isso não pode fazer, isso não pode, isso é permitido, isso não é permitido. Então não é um guia de regras que você faz ou não faz, que você fez ou não fez, que você está obedecendo ou não está obedecendo. Se você levar a palavra como um mero guia de ordens, então você não aprendeu como viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é um guia de aprendizado relacional. É um guia de aprendizado aonde nós precisamos nos relacionar com quem escreveu. Nós precisamos nos relacionar com quem inspirou a mensagem. Então nós não podemos pegar a Bíblia e dizer assim: meu Deus, isso eu não posso fazer, que é pecado, isso eu não posso, porque senão você vai viver numa pressão constante. Sim ou não? Quando você pega a palavra de Deus e considera ela um livro de regras, você está pressionado, você não sabe fazer, e a primeira tropeçada que você der e desviar da palavra, você vai ficar frustrado, você vai ficar desgostoso, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado contigo. E pior, você pode chegar num momento assim: eu não tenho condição de seguir esse caminho. E aí que enfeiou, preteou o olho da gateada daí. Mas é por quê? Porque tu levou a palavra de Deus, porque nós levamos a palavra de Deus como um livro de regras. João 15, do 9 ao 11 diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria... Jesus era feliz ou não? Sim ou não? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, alegria, felicidade, vida plena, felicidade plena, ela não depende, isso nós temos batido demais nisso, que a nossa felicidade, a nossa alegria plena, ela não precisa de interferências externas, elas não dependem de interferências externas, elas podem ter, coisas serão acrescentadas, mas quando Jesus vem e diz assim, como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, ele permanece em mim, eu estou nele, assim se vocês obedecerem, vocês também estarão em mim. Isso é, irmãos, um aprendizado relacional. Então você não vai decorar regras, você vai viver uma palavra, você vai viver uma vida. Que vida é essa? A vida de Cristo. Amém? Então não coloque esse peso desnecessário, não carregue essa mala desnecessária na sua vida, de um peso de regras. Viva um relacionamento com Jesus, porque se você errar,
Se você tropeçar, você sempre saberá que aqui existe um Deus que te ama. Que você tropeçou, bom é que você não peque, mas se porventura pecar, existe um advogado, existe alguém em teu favor, existe alguém que vai te defender. Amém? Quando nós contratamos alguém para nos defender, essa pessoa vai fazer de tudo, sim ou não, doutor? Vai fazer de tudo para que tu seja defendido. Ele vai atrás de leis, ele vai buscar dentro, Deus como um livro de regras, mas sim como um ensinamento relacional, um ensinamento da minha relação com Jesus. Entendido até da minha relação com Jesus. Entendido até aqui, irmãos? Passei a introdução. Vamos pregar agora. Aprender com Jesus não é apenas adquirir conhecimento, mas é vivenciar uma transformação completa. Aprender de Cristo não é você, agora eu sei. Essa semana foi bem engraçado. Eu acompanhei uma discussão no grupo do WhatsApp dos jovens. Só de longe. Deu um burburinho, né? De longe, eu fiquei acompanhando aquela discussão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não concordei com 100% daquelas mensagens. Concordei com 12%. Mas, não, brincadeira. Mas eu achei demais. Eu achei demais aquele debate, sabe? É isso, não é isso, não. E daí eles vão buscar versículo para rebater o que o outro falou. É demais. Preste atenção numa coisa, não está errado. Mas busquem sempre, quando vocês entrarem nisso, convergir dentro da palavra de Deus para que vocês cresçam. Não para que um ou dois estejam certos, mas para que vocês cresçam e o nome e a palavra de Deus seja exaltado. Não parem com isso, porque isso vai fazer vocês cada vez mais buscarem no Senhor, não só como um conhecimento pleno, não só conhecer por conhecer a palavra. Nós não podemos conhecer por conhecer a palavra, porque um dia alguém pode me perguntar e eu preciso saber. Não, o que eu preciso do conhecimento é para vivenciar a transformação que Cristo tem diariamente na minha e na sua vida. Isso é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para que essa transformação diária aconteça na minha vida, aconteça dentro da minha casa, aconteça dentro do meu trabalho, onde quer que eu esteja. A palavra de Deus que foi transformadora, ela vai transformar o ambiente que eu estou. Se eu estou no meu trabalho, aquele ambiente está sendo transformado, porque pelo conhecimento da palavra que o Espírito Santo me entregou. Se eu estou na escola, se eu estou em casa, esse conhecimento que nós buscamos vai gerar uma transformação completa na nossa vida. Entende, irmãos? Como o peso de conhecer a palavra ele diminui, porque não depende de você, não depende de mim, é o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo que vai fazer você ler provérbios. Você vai criar um método, uma regra. Todo dia eu vou ler um provérbio, 31 dias do mês, todo dia eu vou ler um provérbio. E aquele provérbio vai fazer você viver transformações na tua vida, desde que você não leia com os olhos, não ouça com os ouvidos, mas receba com o coração. Receba a palavra pelo Espírito Santo e não pelo ser humano. Amém? Glória a Deus. Então, imitar, por quê? Porque isso nos leva a imitar o caráter de mansidão e de humildade de Jesus. Jesus, ele sobe ao monte. Eu não sei, eu não fui até o Monte das Oliveiras, eu não sei se é muita subida, mas esses dias eu sei que quase morreram para subir o Ferrabras. E daí Jesus chega, e ele, não sei se porque estava cansado, mas ele senta, e o pessoal fica ao redor dele, e ele começa a ensinar. Quando que nós paramos para ensinar, irmãos? Quando que foi a última vez que você parou para ensinar alguém sobre a Bíblia? Quando foi a última vez que você parou para ser ensinado por alguém sobre conhecimento da palavra de Deus? Por quê? Porque nós estamos ocupados com as coisas externas. Eu preciso ganhar, eu preciso trabalhar, eu preciso adquirir, eu preciso... Mas a verdadeira conquista, que é o conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz transformação, nós não paramos para sentar e conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos parar, irmãos. Nós precisamos dar um tempo. A nossa cabeça tem que parar de girar um pouco, em busca de coisas, em busca da felicidade. Tem uma música do JM, A Procura da Felicidade. Vou andando e não posso parar. Tem mais gente que conhece, é?
Irmãos, tu não pode aprender com o JM. Nós temos que aprender com o Senhor. É Ele que nos traz felicidade plena. Ensinar os outros o que recebeu, perpetuando o Evangelho. No monte Ele senta para ensinar. Ele lava os pés dos discípulos para que eles vejam o exemplo. Quando foi a última vez que nós fomos exemplos de imitadores de Cristo? Não estou julgando, meus irmãos, meu Deus, Deus me livre disso. Mas reflexão, eu disse que nós talvez nos identificaríamos com algumas situações. Então, quando foi a última vez que nós servimos como exemplo de imitadores de Cristo? E nós precisamos fazer porque Cristo foi um exemplo. Permanecer na palavra para viver a verdadeira felicidade, uma felicidade libertadora, não uma felicidade passageira. Sabe, nós muitas vezes em busca dessa felicidade, a procura dessa felicidade, eu preciso ser feliz, essa ansiedade por ser feliz, por ter coisas que me fazem feliz, isso nos afasta da verdadeira felicidade, irmão. Quando a nossa felicidade é baseada em coisas externas, essa felicidade, ela é passageira e não é verdadeira, ela é mentirosa. Então nós precisamos crer, crescer, ter uma continuidade de fé, de fundamentado na palavra de Deus, para sabermos o que é felicidade, a ótica aos olhos de Jesus. Aos nossos olhos, o que é ter felicidade, irmãos? Um exemplo aí de ser feliz, aos olhos humanos, aos olhos terrenos. Oi? Me ajuda? Grana? Dinheiro, sim ou não? O que mais? Comer? Rafa disse comer. Saúde. Saúde. Não coma muito para que possa ter saúde. Isso. Entende? Então, e isso está errado? Não está. Mas isso precisa ter equilíbrio, meu irmão. Porque senão nós vamos ficar só atrás dessas coisas. E a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus em nós, nós começamos a deixar de lado. Então, um convite para aprender com Jesus. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então presta atenção, um convite para aprender com Jesus. Jesus, ele nos convida a aprender diretamente com ele. Quero pedir para que você agora levante junto comigo a sua Bíblia. O seu celular também, não tem problema. Isso. É um convite para que você aprenda diretamente com Jesus. Amém? Estou aceitando esse convite ou só no domingo? Estou aceitando esse convite ou só no domingo e na célula? Entende? Então nós estamos tendo esse convite de aprender diariamente com Ele. E o aprendizado de Cristo envolve adotar mansidão e humildade. Quem aprende, irmãos? Só o humilde aprende. O soberbo não aprende. Já tentou ensinar alguma coisa para uma pessoa soberba? O que essa pessoa vai dizer? Tu está errado. Não é assim. Eu sei. Tu não sabe. Tenta ensinar um soberbo. Dá vontade de abandonar, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque o soberbo, ele não tem aquela humildade para aprender e nem para ensinar. Então nós precisamos aprender como Jesus nos ensina, como Jesus foi um aprendizado de Cristo, com mansidão e humildade. E o resultado desse aprendizado é o que, irmãos? É descanso para a alma, porque você sabe que está aprendendo o que é certo, porque é Cristo que está ensinando, aquele que sabe todas as coisas. Você recebe uma paz verdadeira e você recebe uma felicidade plena que o mundo não pode oferecer. Nem a boia que tu come, nem a saúde que precisamos ter, nem o dinheiro que podemos conquistar, nem o carro que podemos adquirir, nem a casa que nós podemos morar. Salomão, ele é um pouco dramático em relação a isso, mas ele diz que tudo isso é passageiro. Nós corremos atrás do vento. Eu concordo que nós precisamos trabalhar para adquirir. Eu concordo que nós precisamos buscar recursos
para que nossa família seja bem sustentada, para que não falte nada, para que eu seja feliz, né? Para que eu tenha uma alegria de poder dar à minha família o que eu entendo que elas precisam, o que elas merecem. Eu entendo tudo isso, mas todas essas coisas, o mundo não pode, o mundo não oferece descanso para a alma, a paz verdadeira e a felicidade. Esse aprendizado nós só temos em Cristo, irmãos. Nós só temos em Cristo esse aprendizado. Então Jesus nos convida a aprender com Ele, e Ele destaca a sua humildade em ensinar e a sua mansidão. Então, irmãos, mas eu não aprendo. Quem tinha dificuldade de aprender na escola não precisa levantar a mão. Mas o professor falava, ensinava, falava. Eu em física, eu nunca entendi física. E o professor tinha paciência comigo, um deles, o outro não tinha muito. Mas aquele aluno dificultoso, que tem dificuldade em aprender, mas o professor ele pega, hoje eu não sei mais, os nossos professores são diferenciados, mas ele pega, ele senta, naquela vez ele sentava, escrevia, né, sentava. Foi assim, Marino, ou não foi? Tua prof? Claro, mas o Marino sempre foi um cara acima do seu tempo, à frente do seu, mais ou menos. Então, o que acontece, irmãos? Ensinar, Jesus sempre ensinou, e o destaque desse ensino foi a humildade e a sua mansidão. Então, nós temos esse livre acesso de aprendermos a sermos felizes com Jesus. Aprenda o que é a felicidade com Jesus. Por quê? Porque o ser humano quer ser feliz. Sim ou não? O ser humano quer ser feliz. E o ser humano precisa ser feliz, ele merece ser feliz. Na verdade, ele merecer, né? A gente busca, mas o homem em busca da felicidade. Presta atenção nessa pesquisa. Uma pesquisa feita em 2023. Ela é um pouquinho leve, mas eles levam de 5 a 7 anos para fazer pesquisas assim. 29% dos que responderam, a pergunta era: você é feliz? Essa era a pergunta. 29% dos que responderam se consideraram pessoas felizes. 29%. Desses 29% que responderam que eram felizes, 52% desses entrevistados, 29% se consideravam felizes, 52% num estágio intermediário, nem mais, nem menos, nem frio, nem quente. Estavam mais ou menos felizes, depende da situação. Como é que eles levantavam? Se eles levantavam numa vibe ou numa bad. Então, e num terceiro, 19% se declararam infelizes. Essa pesquisa é brasileira, não é no mundo, é brasileira. Como são as pessoas felizes? Era uma segunda pergunta. De modo geral, os fatores internos predominavam o seu estado de bem-estar. Alguns diziam que elas eram felizes porque elas estavam bem consigo mesmas. Aquelas que olhavam no espelho e viam a oitava maravilha do mundo. Então, elas estavam muito satisfeitas com o que tinham, com o que eram. Depois, encararam a vida de modo simples e leve, 67%. Não se pressionavam a ter coisas, estavam satisfeitos com o que tinham. Depois, 67% eram otimistas. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. É o coaching, né? Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E 66% eram pessoas com uma autoestima elevada. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero eu, né? Então, eram extremamente uma autoestima elevadíssima. E 65% dentro dessas pessoas felizes, eram pessoas bem-humoradas. Ou seja, crente. Já viu crente mal-humorado? Não existe. Todo crente é bem-humorado. Olha o sorriso no rosto de vocês. Tu já viu crente chato? Não existe. Só tem crente bem. Então, 65% dentro desses 29% era crente. Pessoas extremamente humoradas. Já as pessoas infelizes, as questões externas dependiam dessa infelicidade deles. Finança, saúde e trabalho eram fortes influenciadores. Pessoas que conviviam com uma instabilidade financeira, 67% não eram felizes porque estavam financeiramente instáveis.
Problemas com saúde física ou mental, 50%. E 46% se sentiam inseguras e 36% as suas carreiras não eram como elas sonhavam. Mais ou menos dentro disso. Irmãos, essas pessoas infelizes, elas lutavam para serem felizes. As instáveis financeiramente, elas buscavam trabalhar mais, não sei. Elas buscavam essa felicidade. A grande questão aqui é que chega um momento em que nós chegamos num teto e nós não conseguimos mais. Atos 5 conta a história de 2 revolucionários dentro da Palestina, dentro do tempo em que Jesus viveu, que eram o Teudas e o Judas o Galileu. Teudas foi o líder de um movimento em que ele se destacou e ele atraiu muitos seguidores. Gamaliel fala sobre isso. Lembra quando queriam prender os discípulos? Queriam prender Pedro e João? Agora me deu um branco. Mas Gamaliel fala assim, se for de Deus não tem como impedir, vai acontecer. Mas se não for de Deus, isso vai terminar como terminou de Teudas e terminou do Judas o Galileu. Porque eles tentaram, esse líder, esse Teudas, ele se destacou e ele foi contra Roma. Ele conseguiu uns 400 seguidores e tentou enfrentar o exército de Roma. O que aconteceu? Degolaram o homem, mataram ele e o exército sumiu, dissipou. Daí o Judas o Galileu, ele não se conformava da política econômica de Roma. Ele não aceitava pagar os impostos que eles pagavam. E ele chegou e conseguiu mais alguns aliados. E ele fez o quê? E ele foi contra. Ele teve os seus seguidores. E durante um censo, ele tentou atacar. Ele incitou uma revolta, tentou atacar o exército Roma. O que aconteceu? Morreu também, degolado. E o exército, os que não morreram, dissiparam. Ele tentou fazer, irmãos, o que é que ele queria? Ele estava insatisfeito. O povo era insatisfeito. O povo queria uma casa deles, que não fosse do governo, que fosse deles. Queriam um trabalho digno. Eles queriam liberdade, eles queriam ser felizes. Mas eles tentaram fazer isso com as suas próprias forças, com as suas armas, com aquilo que eles tinham. Mas daí chega um terceiro revolucionário, pouco antes, que é Jesus. E Jesus ensina por um outro prisma o que é felicidade. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque essa palavra mexeu comigo, felicidade, porque eu vi um corte, que na verdade a frase que esse ex-crente, ele falou, a frase que ele usou foi: Jesus não traz felicidade. Isso foi de um cara que era crente, e aquilo ali mexeu comigo. O cara era demais, o cara que usava o humor para pregar a palavra, e assim foi indo. Mas de uma hora para outra ele esqueceu do que era a felicidade plena. E ele traz uma frase, eu queria trazer essa frase para que ninguém se confunda com isso, que Jesus não traz felicidade. Não é porque nós passamos por dificuldades, crises, irmãos, que Jesus não traz felicidade. Não é assim que funciona. Porque essa felicidade que ele buscava, ela não estava em Jesus, estava nas coisas. Estavam nas coisas, e nós não podemos. E olha, a felicidade, o que é felicidade ao prisma, aos olhos do Senhor? Vendo a multidão, Mateus 5, 1 em diante. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-lo, dizendo, algumas versões diz bem-aventurados, outras versões diz felizes são. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felicidade na perspectiva de Jesus. Felicidade é receber. Felicidade é quando você recebe um lugar no reino dos céus. Mas para isso eu preciso ser pobre de espírito. Não pense na circunstância, na viagem que você está fazendo por aqui agora na terra.
Não se preocupe com o que você vai colocar na sua mala terrestre. Se preocupe com o que você está depositando na sua mala eterna. Amém? Então, felicidade é receber um lugar no reino de Deus. Felicidade é receber consolo quando você chora. Felicidade, isso Jesus está ensinando. Felicidade é receber a herança. O que é herança? O que é herança nessa terra? É o legado de Jesus, é você fazer parte, né? Você fazer o que Jesus fez aqui na terra. É uma herança de Cristo na sua vida, é um legado que Cristo entregou aos seus filhos. Felicidade é receber satisfação. Felicidade é receber misericórdia. Felicidade é receber Deus. Felicidade é receber a posição de filho. Felicidade é ter a sua morada eterna já pronta e preparada no reino de Deus. Isso é felicidade, meu irmão. Isso é felicidade, minha irmã. As situações desse mundo, elas são passageiras, mas mesmo assim o Senhor, Ele cuida. Isaías 57 diz assim: porque assim diz do alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e um novo alento ou esperança ao coração do contrito. A dificuldade, a angústia, os desafios dessa terra vão acontecer, meu irmão, mas os nossos olhos precisam estar no que realmente é felicidade. E essas circunstâncias que nós estamos passando nesse período aqui na terra chamado vida, se nós tivermos o nosso coração humilde no Senhor, se nós estivermos com o nosso coração quebrantado, se nós estivermos com o nosso coração preparado para que a voz de Deus, para que a palavra de Deus venha, o Senhor habitará em nós. Amém? Então essas circunstâncias, elas vão serem cuidadas pelo Senhor. Se existir em nós, se existir em você um coração humilde, que reconhece que tudo vem de Deus, a sua casa, o seu emprego, o seu carro, o seu casamento, então você, a partir dali, que reconhece que tudo é de Deus, que tudo que te faz alegre, que tudo que pertence, que hoje você tem na sua mão, que tudo isso é de Deus, que todos os pontos da sua vida pertencem a Deus, então você não é um qualquer nesse mundo, você é uma morada do Senhor Jesus. Você é uma morada dele, você é um tabernáculo do Senhor. Deus habita em você, meu irmão. Amém? Então, a circunstância, a tristeza, esquece isso. Pega Mateus 5 e leia no prisma de Jesus o que é felicidade. E contente-se, fique feliz, porque você é uma morada do Senhor. E os desafios da felicidade, para nós correr um pouquinho. Deus resiste aos soberbos, Tiago 4, 6 e 7. Desafios da felicidade em Jesus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. As guerras e as brigas entre pessoas surgem do prazer de conflitos para obter o prazer dentro de nós. Nós brigamos por algumas coisas. É injustiça, isso é injusto, isso não podia acontecer, eu merecia isso, eu merecia aquilo. Não era ele que deveria ganhar a promoção, era eu sempre trabalhei mais que o fulano, eu sempre estudei mais que o ciclano, eu sempre me esforcei mais. Essas guerras internas são para os prazeres. Irmãos, a palavra aqui em Tiago diz assim, vocês cobiçam, matam, sentem inveja, mas não conseguem obter o que desejam, permanecem em luta constante. Por quê? Porque infelizmente nunca estamos satisfeitos. Sim ou não? Estou na praia, eu estava na praia uns 2 sábados atrás. Qual foi a minha reclamação? Vento, muito vento. Estava insatisfeito. Eu estava em Cidreira e queria o mar de BC. Só um exemplo sabe, irmãos,
para dizer que nós nunca estamos satisfeitos, e essa insatisfação gera, perdão, essa insatisfação gera conflitos internos. Eu sempre estou em busca de algo mais, sempre em busca de algo mais, sempre em busca de algo mais, e daí a gente vive nessa luta constante, e esquece que a plena felicidade está em Cristo. Nós precisamos abrir mão disso, nós precisamos nos sujeitar a Deus, e resistir às ofertas que o diabo nos faz, para que ele fuja de nós, para que essas ofertas não chamem mais a nossa atenção do que o amor de Jesus, para que essas ofertas que o mundo dá, dinheiro, grana, tal e tal, Instagram, seguidores, para que isso não encha a nossa mala terrestre, e a gente acabe esquecendo de colocar dentro da mala eterna o que realmente é importante. Não junte tesouros nessa terra, que a traça, que a ferrugem corrói, mas pense nos tesouros eternos. Isso vai gerar felicidade na nossa vida. E para concluir, irmãos, as injustiças e as perseguições. A perseguição não é por não pertencer. João 15 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, eles os amaria, como se vocês fossem dele. Mas todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Meu Deus, nesse mundo, nessa terra está dando tudo errado. É perseguição, é dificuldade e tal. Irmão, dê graças a Deus. Seja feliz por essa circunstância. Por quê? Porque você não pertence mais a esse mundo. Seus pés estão nele, mas você não faz parte mais dele. Você não é mais do diabo, você é de Jesus. E o que o diabo faz? Ele vai tentando criar dificuldade. Tá vendo? Tu não tem a grana, tu não tem isso, tu não tem aquilo, tu não é feliz, tu é doente, Argumento, ele tem centenas de argumentos. Ele só não tem um argumento de que o nosso Cristo, ele se entregou por amor a nós, e ele que tem preparado uma morada. Os nossos olhos precisam alcançar isso, irmãos. Os nossos olhos não tem que se apequenar, a nossa visão ela não tem que diminuir para enxergarmos só o que está ao nosso derredor. Nós temos que enxergar a promessa eterna que está no Senhor Jesus. Agora, mas eu queria tanto ser rico. Trabalha, empreende bem, investe certo. Eu queria tanto ter um carro. Guarda dinheiro. Entende? Eu queria tanto ter uma casa. Investe. Procura. Vê como que faz. Só não bota nas costas de Jesus. Eu não posso botar nas costas de Jesus a minha má administração. Irmãos, essa semana eu fiz 41 anos. Parece que eu tenho 40, mas eu fiz 41 anos. Eu fiquei envergonhado do que eu tenho na conta. Mas eu pensei, eu quero viver até os 82. Então eu estou na metade da vida. Daí eu pensei, não, minhas filhas vão chorar se me perder com 82. 102 então. Então eu tenho mais da metade da vida para viver. Então a partir de agora o que eu fiz errado, eu vou corrigir. Porque a palavra de Deus está me ensinando sobre isso. Entende, irmãos? Mas a minha felicidade não está na minha poupança, não, a minha felicidade está em que se eu fechar os olhos hoje, irmãos, se eu morrer hoje com 41 anos, os meus olhos fecharem, quando eles se abrirem, eles vão estar onde, meu irmão? Na eternidade. E isso é suficiente para que nós sejamos felizes plenamente. Jesus é suficiente para que a gente viva feliz. Agora a pergunta: qual a felicidade que você vai buscar? Qual é a mala que você vai preencher? O que é aquilo que a terra te dá? Aquilo que o que é terreno, que a traça e a ferrugem corrói? Ou aquilo que é eterno, que não tem mala suficiente para colocar dentro? Porque o amor de Deus, assim como o seu poder e o seu reino, ele é infinito. Amém? É isso que eu quero viver, irmãos. Essa felicidade infinita. Porque nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E
por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e de mortos. O Senhor é o nosso Deus, e nós precisamos viver a vida do nosso Senhor. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Amém? Coloca de pé. Então felicidade, pastor, é ser pobre de espírito, quanto mais errado, melhor. Não, daí tu não entendeu nada, meu irmão. Daí nós vamos repetir a mensagem. Felicidade é saber que você tem um lugar pronto no reino dos céus. Felicidade é que se você chorar aqui na terra, você vai ser consolado. Felicidade, meu irmão, é você ter no seu coração a satisfação de servir a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu quero pedir para que você se aproxime da sua casa, da sua família. Irmão, aqui na terra, se tem algo que você precisa lutar, daí sim, é pela sua casa, para que você e a sua casa estejam no céu. Se há algo que você precisa fazer, é que você e sua casa trabalhe para que você e sua casa estejam no céu. Amém? Então, se até hoje você condicionou a sua felicidade a coisas, peça perdão a Jesus. Peça perdão e diga que a partir de hoje Ele é suficiente na sua vida feliz. Pai, no nome de Jesus, nós temos, Senhor, nesse lugar, nessa terra, uma vida passageira, e nós não queremos, Senhor, colocar dentro, Pai, a nossa vida. Não queremos, Senhor, viver condicionados a vivermos felizes com aquilo que nós vamos receber. Não há nada maior, não há nada mais, Senhor, que nos faça mais felizes do que a Tua presença. Não há nada que nos faça, Senhor, mais felizes do que a presença de Jesus, que é a plena presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pai, aqui estão famílias reunidas. Que essa seja a verdadeira luta, Pai, nossa aqui na terra. Para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor, para que eu e minha casa possamos viver na presença do Senhor. Pai, nós somos passageiros nesse lugar, nós somos peregrinos nesse lugar. Senhor, não é preparado, esse lugar não está pronto para que nós venhamos ficar, esse lugar não é preparado. Senhor, a eternidade, os céus, Pai, estes estão preparados para todo aquele que crê, para todo aquele que te ama, para todo aquele que serviu o Senhor, para toda aquela família que se entregou aos teus pés, Pai. Deus, faz, Senhor, essa verdade acontecer na nossa vida. Faz essa verdade ser uma realidade na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora e abençoo, e profetizo uma alegria plena, em nome de Jesus. Que o óleo de alegria do Senhor esteja sendo derramado agora sobre cada vida, sobre cada casa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão, dá um abraço da tua irmã.